Olá, sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje nós trataremos da escola marxista de pensamento econômico. O marxismo obviamente, é algo que vai para além da discussão estritamente econômica, como nós faremos aqui, mas como o nosso debate é sobre escolas de pensamento econômico, eu vou buscar enfatizar os aspectos do pensamento econômico do Marx e dos marxistas. O texto base é o texto do Chang, né, que desabrochem as 100 flores, e o autor começa a discussão, né, apresentando um pouco sobre a trajetória do Marx, e eu complementei essa análise, essa apresentação do autor, trazendo uma divisão que se faz sobre a evolução do pensamento do Marx, em que se divide de 1835, da década de 30 até o final da década de 40, né, de 1830 até 1840, se considera o jovem Marx, né? O jovem Marx dedicava-se principalmente à filosofia. Ao longo desses estudos, Marx desenvolveu o seu método, né? O método marxista, que é o método do materialismo histórico dialético. Esse materialismo histórico dialético é aplicado pelo Marx durante toda a sua vida, posteriormente, em toda a sua análise econômica, toda a sua análise social. Então, nessa fase do jovem Marx, ele estava dedicado principalmente ao método e à filosofia. E um marco para o fim do período do jovem Marx, claro que é muito debatido, né, se existe se é possível fazer essa divisão ou não, mas aqui, só para fins introdutórios, né, vamos considerar que havia um jovem Marx mais dedicado à filosofia, e depois do Manifesto Comunista de 1848, Marx passou a se dedicar mais à análise econômica em si. A questão principal, né, que é ponto de debate, é se houve uma ruptura ou se não houve, se ele mudou a forma de pensamento ou se ele simplesmente passou a se dedicar mais ao estudo de economia política. Bom, mas independentemente disso, não vou entrar nesse debate, né? A gente está tratando aqui o jovem Marx, esse dedicado à filosofia, depois o velho Marx, o dedicado à economia política. Então, o velho Marx, né, de 1848 até 1883, no ano de seu falecimento, se dedicou para estudos de economia política. E a principal obra desse período é o Capital, né, dividido em seus volumes. O primeiro volume foi publicado em 1867 e é considerado a principal contribuição do Marx para a economia política. O pensamento marxista sobre economia política, né, então desses estudos do velho Marx, por primeiro, trata a economia como economia política, e não economia como algo separado da política. Isso é algo presente nos autores da época. Até se vocês observarem, né, os estudos do Smith, os estudos do Ricardo, dos clássicos em geral, do Malthus, Stuart Mill, todos esses autores tratavam de economia política, porque consideravam, né, considerava-se um ramo interligado, tanto a economia quanto a política. Seria impossível entender política sem economia, e entender economia sem política. Então se tratava de economia política e não de economia pura, como hoje se estuda, né, como hoje se trata a economia. Então a crítica da economia política do Marx é a crítica aos autores clássicos, aos principais autores que contribuíam para o estudo de economia da época. Na crítica do Marx ao Ricardo Smith, Marx desenvolve a sua própria teoria do valor. E aqui Marx passa a tratar de categorias e não simplesmente conceitos ou, ou assim, definições de variáveis econômicas. A categoria valor tem um significado especial. A palavra categoria é uma representação teórica de uma realidade. Então, é diferente de um conceito puramente abstrato e imaginário, né? Enquanto outras teorias tratam de conceitos ou definições, na teoria do Marx, ele frequentemente se utiliza de categorias. As categorias são conceitos abstratos, ou seja, são simplificações da realidade, mas que são intimamente ligados à realidade, eles não podem ser puramente imaginários. Então, o valor, a categoria valor, é um conceito abstrato de algo que existe na realidade.
Bom, na teoria do Marx, se utiliza a teoria do valor-trabalho. Assim como é possível identificar é, como teoria do valor-trabalho, né, o valor com base no trabalho, na teoria do Adam Smith, na teoria do Ricardo, esses dois autores clássicos também se utilizam do trabalho como, também consideram, né, o trabalho a fonte do valor. Porém, existe uma diferença substancial na teoria do Marx, comparando, né, quando comparada às teorias dos clássicos anteriores ao Marx. Tanto em Smith quanto em Ricardo, o trabalho não é considerado, o trabalho, que é a origem do valor, não é considerado na sua forma social, e sim na sua forma individual. Nos exemplos do Smith, nos exemplos do Ricardo, o trabalho é sempre tratado do ponto de vista individual. O, o, o Marx trata a categoria valor como uma categoria que tem como base o trabalho social, ou seja, não o trabalho de um indivíduo, né, e do dispêndio de esforço desse indivíduo, e sim do dispêndio de horas e de esforço de toda a sociedade, ou de todos os produtores daquela mercadoria. Então, mas como eu falei anteriormente, isso é uma categoria valor. Então, para ser uma categoria valor, ela precisa estar embasada na realidade. E como é que acontece essa sociabilização, né? Como é que um trabalho individual se torna social? Na teoria do Marx, o trabalho individual se torna social a partir do momento em que as mercadorias são lançadas ao mercado. Quando você tem diferentes mercadorias que foram produzidas por diferentes trabalhos individuais, mas todos esses frutos do trabalho, né, todas essas mercadorias são jogadas ao mercado para venda, são disponibilizadas no mercado para venda, os trabalhos sociais vão ser equalizados, vão ser tratados na sua forma social. Então, o que define o valor de uma mercadoria não é o quanto eu individualmente me dediquei para produzir a mercadoria, como seria na teoria dos clássicos do Smith e do Ricardo. Na teoria do Marx, o que vai definir o valor é o quanto, em média, se dedica de esforço para a produção daquela mercadoria, porque afinal de contas a gente vai trabalhar com o trabalho social e não com os trabalhos individuais. Então a conversão do trabalho individual em trabalho social se dá por meio da, se dá pelo mercado, né? Então o mercado sociabiliza os trabalhos individuais. A produção, na teoria do Marx, é o centro da economia. É, isso tanto do ponto de vista do valor, quanto do ponto de vista da caracterização dessa sociedade. Então, a forma como se organiza socialmente a produção é a característica fundamental da sociedade. E é por isso que a gente considera, para assim, caracterizar as sociedades ao longo da história, a gente se utiliza da categoria modo de produção. Um modo de produção pode ser feudal, pode ser escravista, né? Pode ser capitalista, pode ser socialista, pode ser também o modo primitivo, né, de comunismo primitivo. Antes do surgimento de classes, havia, na perspectiva do Marx e do Engels, havia o comunismo primitivo. Então, eu não vou entrar nesses detalhes, né? Eu vou manter o foco mais no capitalismo em si. Então, no capitalismo, por exemplo, o modo de produção é capitalista, ou seja, a forma como se organiza a produção é a forma capitalista. Nesse modo de produção, como vocês já sabem, porque vocês vivem ele, né? Nesse modo de produção, a produção é voltada ao lucro e não para atender as necessidades de ninguém especificamente, né? A produção é feita, lançada ao mercado com o objetivo de venda e transformação, o que Marx chama de realização da mercadoria, né? A mercadoria é lançada ao mercado para que ela seja realizada, seja vendida, né? Seja convertida em dinheiro. Então, nesse modo de produção, se produz para o lucro, porque a sociedade é feita, é produtora de mercadorias e é dividida entre classes de proprietários de meios de produção e trabalhadores. O desenvolvimento das forças produtivas também, também é um elemento central para caracterizar o modo de produção. O desenvolvimento das forças produtivas se refere basicamente ao domínio da humanidade sobre a natureza, na produção, né? Então, a gente está se referindo a tecnologias, técnicas de produção, é, enfim, domínios, né? O desenvolvimento da ciência permite que o ser humano consiga dominar
a natureza e realizar a produção a partir disso. Então, a produtividade é reflexo do desenvolvimento das forças produtivas, né? Quando você observa os dados, por exemplo, do Bureau of Economic Analysis ou qualquer indicador de produtividade na economia e vê a evolução, né, gradativa de aumento de produtividade do trabalho ou aumento da produtividade do capital, que é um termo que é até utilizado pelo Marx, mas ele é crítico a essa expressão, né, por uma série de fatores que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque o capital não produz as coisas, o que produz é o trabalho, né, como eu falei há pouco. Então, esse conceito de produtividade do trabalho ou produtividade do capital, é, vai, essa variável gradativamente aumenta ao longo do tempo nas economias. Isso é reflexo do desenvolvimento das forças produtivas, é reflexo do desenvolvimento de tecnologias e novas técnicas de produção. E esse desenvolvimento das forças produtivas é uma condição material que condiciona as transformações no modo de produção. Essa é uma característica fundamental na teoria do Marx. Ele observa as condições materiais como condicionantes das transformações da sociedade. Bom, o modo de produção, então, é caracterizado pelo desenvolvimento das forças produtivas e pela relação de trabalho, que pode ser de várias formas, né? Como, por exemplo, a relação de trabalho assalariada, que é a forma é, dominante dentro do capitalismo, a forma servil, que, por exemplo, né, no caso da forma servil, ela foi dominante durante o período da, do feudalismo, e a escravidão, né, que foi dominante é, no, na Grécia, em Roma. Então, são várias relações de trabalho. Então, as relações de trabalho e o desenvolvimento das forças produtivas caracterizam uma sociedade. Por exemplo, no modo capitalista de produção, é, esse modo capitalista de produção ocorre num estágio de desenvolvimento das forças produtivas que é superior ao modo feudal de produção. Dentro da perspectiva do Marx, é justamente o desenvolvimento das forças produtivas que que permitirá, né, a superação do próprio capitalismo. Além disso, enquanto o feudalismo era caracterizado pela servidão, no capitalismo a gente tem uma relação de trabalho que é caracterizada pela forma assalariada. Então, assim como no modo feudal houve a superação desse modo para o modo capitalista, em decorrência do desenvolvimento das forças produtivas e das revoluções burguesas que aconteceram, o pensamento marxista entende que o modo de produção capitalista também será superado, mas agora a classe revolucionária, no caso do modo de produção capitalista, é a classe dos trabalhadores. Isso não é uma questão de concordar ou discordar aqui, eu só estou apresentando a teoria marxista. Né? Dentro da teoria marxista, é essa a perspectiva. A base social, dentro da teoria marxista, é dividida em estrutura e superestrutura. Para a gente entender esses conceitos, eu vou trazer aqui alguns elementos que compõem a estrutura. Né? A estrutura se refere ao estágio de desenvolvimento das forças produtivas. Também se refere à estrutura da produção em si, né? E da distribuição dos produtos. A estrutura de classes da sociedade, que no caso do capitalismo vai ser dividida nas suas classes de trabalhadores e capitalistas. Né? No caso do modo feudal, eram senhores e servos, enfim, donos escravos e escravos na Grécia. A superestrutura se refere aos elementos culturais, elementos que estão no nível psicológico, né? Como, por exemplo, religião, ideologias, a moral da sociedade, que a gente concebe como certo e como errado, os fatores políticos, são todos elementos que compõem a superestrutura. Algumas implicações importantes do materialismo histórico, ou seja, do método que Marx desenvolveu para entender a economia, é que, a partir do materialismo histórico, se entende que todas as sociedades, é, o, a sociedade, a economia, né, estão em constante transformação. Isso é uma característica fundamental, né, do materialismo histórico. Os elementos que estão presentes na história, no passado e no presente, são marcados no tempo, né, eles não são eternos. Então, em decorrência disso, Marx não reconhece a natureza egoísta do ser humano, por exemplo. Na teoria neoclássica,
é fundamental, é um pressuposto da teoria que os agentes são egoístas, né? São autointeressados. Aqui na teoria do Marx, isso não é considerado como uma verdade absoluta e nem como um pressuposto, porque afinal de contas, Marx entende que o egoísmo, por exemplo, só existe num contexto em que o egoísmo tem alguma função social, né? E dentro do capitalismo, o egoísmo tem sua função, né? Os trabalhadores são autointeressados ao buscarem o salário e vão vender sua força de trabalho. Os capitalistas são autointeressados ao contratarem, porque eles buscam lucro. Então, isso acontece de fato no capitalismo, mas isso não é natural do ser humano. Não é porque isso acontece hoje que isso acontecia em sociedades mais primitivas ou em sociedades diferentes das de hoje, né? Por exemplo, no feudalismo, uma relação de trabalho assalariada não faria sentido. No capitalismo, após a Revolução Industrial, a forma dominante passa a ser o trabalho assalariado, porque essa forma de trabalho tinha um papel dentro da sociedade e dadas as condições materiais, essa relação de trabalho se estabeleceria como a forma dominante, porque ela passa a ser adequada às condições materiais, ao desenvolvimento das forças produtivas daquele momento. Então, na perspectiva do Marx, a gente, em algum momento, assim, com o estabelecimento do capitalismo, passou-se a ser dominante a forma assalariada de trabalho. Mas essa forma assalariada começou em um determinado momento e vai acabar em algum momento. Nada é eterno, né? Se você olhar dentro da perspectiva de outras teorias, como a teoria neoclássica, os elementos dos pressupostos, por exemplo, o autointeresse, a busca do consumidor sempre por mais do que menos, a busca do capitalista, que lá é tratado como a firma, né? A firma sempre vai buscar mais lucro. É, isso é considerado como uma natureza dos indivíduos, mas dentro da teoria marxista, a natureza é determinada pelas condições materiais em que o indivíduo está inserido. Para entender qualquer sociedade, né, seja uma sociedade passada, seja a sociedade atual capitalista que a gente vive, ou uma sociedade socialista de outros países, né, como China, Cuba, é necessário refletir é, sobre as condições materiais em que a sociedade está inserida e saber que a superestrutura é algo que não é inerte, né? Ela tem um papel ativo dentro da sociedade. Então, a forma de pensar dominante, o normal da sociedade, né, que se refere à superestrutura, é determinada pelas condições materiais definidas no espaço e no tempo. Então, não se pode analisar, por exemplo, né, uma economia da Idade Média na perspectiva do lucro ou na perspectiva do trabalho assalariado, porque essas duas formas não eram dominantes na época, né? Claro, poderia haver alguém que foi contratado em troca de um salário em algum momento ou por algum motivo esporádico. É possível que algum comerciante buscasse o lucro naquele período, mas não era a forma dominante que orientava a produção da sociedade naquele período da Idade Média. Já autores neoclássicos muitas vezes realizam essa, essa análise pela perspectiva individualista, maximizadora de utilidade ou maximizadora de lucro para qualquer período da história. Inclusive, vocês vão se lembrar de alguns exemplos, ou já se depararam, ou vão se deparar em algum momento, com exemplos de um indivíduo maximizador de utilidade e se utiliza a analogia do Robinson Crusoe, né? Que estava fora da sociedade capitalista. O que é algo, assim, do ponto de vista lógico, né? Fica faltando alguma lógica, porque afinal de contas, se ele não está inserido na sociedade capitalista, por que aquele indivíduo iria buscar mais lucro ou iria buscar mais consumo? Isso é uma característica da sociedade capitalista, uma característica dos seres humanos dentro dessa sociedade em que a gente está inserido. Bom, aqui são só alguns elementos, né, da teoria marxista. Eu não pude aprofundar com detalhes em nada, né? Eu só apresentei um pouco da teoria marxista e busquei distinguir a teoria marxista das demais teorias. Bom, os erros fatais do marxismo apontados pelo Chang são... Aqui eu vou fazer uma contra-crítica, né? Ao Chang, porque ele acabou sendo muito superficial na crítica e até pouco preciso. Então eu quis fazer um contraponto aqui, né? Veja só, ele afirma: a previsão do capitalismo
na perspectiva dos marxistas, seria de que o capitalismo desabaria sob seu próprio peso, o que não se concretizou. Bom, o Marx nunca falou isso, os marxistas nunca falaram isso, pelo menos não os marxistas relevantes, né? Tanto que o Chang não cita nenhum autor, porque nenhum autor falou isso, né? Que o capitalismo desabaria sob seu próprio peso, ou seja, de forma automática, né? Como se fosse uma fruta podre caindo do pé, ninguém precisaria derrubar. O capitalismo vai lá enfraquecendo, enfraquecendo, com seu próprio peso ele derruba, ele cai. Isso ninguém falou. O Marx não falou, nem os marxistas. Por quê? Porque não faz nem sentido, né? Pensem, o Marx era um ativista, ele era envolvido em política, envolvido em mobilização social. Para que ele faria isso? Para que ele faria toda essa mobilização se ele acreditasse que o capitalismo iria desabar pelo seu próprio peso? Né? Então, não faz nem sentido pensar isso dentro da perspectiva marxista. Na visão do Marx, a transição do modo de produção capitalista para um outro processo, né? Para um outro modo de produção socialista, comunista, aconteceria se houvesse condições objetivas e condições subjetivas para que o processo revolucionário acontecesse. As condições objetivas se referem ao desenvolvimento das forças produtivas, né? E isso é só a gente observar o progresso tecnológico que aconteceu dentro do capitalismo. Se entende, né, a maior parte dos marxistas, eu não conheço nenhum autor que discorde disso, que as condições objetivas para atingir o socialismo já estão dadas, já foram atingidas. Porque, afinal de contas, houve desenvolvimento tecnológico e progresso técnico suficiente dentro do capitalismo para sustentar uma sociedade socialista. Porém, as condições subjetivas que se referem à organização de classe, à conscientização política, essas condições nunca foram atingidas, pelo menos não no globo todo, né? Alguns países passaram por revolução, outros não. Nos países em que não houve revolução, é inquestionável que as condições subjetivas nunca foram atingidas. Então, na perspectiva marxista, não se acredita que o capitalismo vai desabar por conta própria. O capitalismo ele de fato engendra suas próprias crises, né? As crises capitalistas não são algo externo ao capitalismo, são algo que é engendrado dentro do próprio sistema capitalista, mas a superação do capitalismo só pode ser realizada por meio da ação direta, ação dos trabalhadores, que são a classe revolucionária. Então, essa primeira crítica não faz o menor sentido, né? O Marx nunca disse que o capitalismo desabaria por conta própria ou automaticamente. A segunda, né? Segunda afirmação dele, o outro erro fatal do marxismo, segundo o Chang. O socialismo começou em países como China e Rússia, países em que o capitalismo estava pouco desenvolvido. De fato, né? O China e Rússia eram países que tinham um capitalismo menos desenvolvido do que o capitalismo europeu, ou até mesmo o americano, né? Mas eram países periféricos que não tinham capitalismo desenvolvido. Inclusive, era tema de debate, né? O desenvolvimento do capitalismo na Rússia no final do século XIX. Bom, mas então é um erro fatal do Marx e do Engels terem achado que o mais provável era acontecer uma revolução na Europa? Ao meu ver, não, né? Ao meu ver, realmente algo que era pouco esperado aconteceu. Uma revolução na China e uma revolução na Rússia, revolução em outros países que não têm o capitalismo tão desenvolvido, Vietnã, Camboja, Cuba, né? Todos os exemplos são de países com capitalismo pouco desenvolvido. Até Cuba daria para considerar que havia um sistema financeiro avançado, mas não era aquela ideia de desenvolvimento das forças produtivas que permitiriam o capitalismo, né? Bom, então qual é a minha contraposição a essa crítica, né? É que, de fato, Marx e Engels achavam que o socialismo aconteceria na Europa, porque isso era o mais provável, isso era o mais previsível dentro daquela época. Havia um contexto de revolta, né? O Marx viveu a Comuna de Paris, participou da Comuna de Paris, isso, obviamente, marcou a perspectiva dele sobre as revoluções na Europa, mas não se pode chamar de erro fatal, porque, afinal de contas,
ele simplesmente fez um argumento com base no que a própria teoria dele apontava. Era mais provável uma revolução na Europa. Mas as condições subjetivas foram atingidas na Rússia, onde houve uma revolução, onde houve organização social e um levante contra o czarismo, né, e contra o capitalismo incipiente na Rússia, foi na Rússia, né? Foi lá que aconteceu a revolução. Porque isso não é erro fatal nenhum, porque Marx sabe que ele não era um profeta, ele não estava dizendo que ia acontecer na Europa. Isso, inclusive, é antimaterialista, né? Você ser um profeta, achar que as coisas vão acontecer de uma forma é, pré-determinada, né? Então, simplesmente aconteceu algo que não era o mais provável, mas aconteceu. Uma revolução na China, uma revolução na Rússia. Pela perspectiva da teoria do Marx, o mais provável era que acontecesse na Europa. E outra informação que reforça a, 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 essa concepção, né, de que a realidade não é pré-determinada, assim, não é possível fazer nenhuma profecia sobre o futuro, é que o próprio Engels, após a morte do Marx, considerava provável uma revolução socialista na Rússia, porque ele observava os impactos que o próprio livro 1 do Capital estava fazendo na Rússia. Ele observou a mobilização dos narodniks, também chamados de populistas russos, é, se mobilizaram contra o czarismo e se mobilizaram a favor de uma revolução socialista, é, ainda no período em que Engels estava vivo. Ele trocava cartas com Nikolai On, liderança no Narodnik, e conseguia vislumbrar perspectivas revolucionárias na Rússia, ainda no final do século XIX. Outro erro fatal, entre aspas, né, erro fatal apontado pelo Chang, é que muitos de seus seguidores tinham uma fé cega em tudo que era dito por Marx. Essa é uma crítica frequente aos marxistas, como se eles fossem religiosos e adorassem o Marx, né? Mas isso é uma crítica, como é que eu vou dizer? Da, ou maldosa ou assim, mal intencionada mesmo, de buscar desqualificar não pela lógica e pela argumentação, e sim querendo caracterizar como um bando de fanáticos, né? É, e além disso, além desse aspecto, né, pouco honesto na crítica, existe uma outra coisa que é a falta de entendimento sobre a teoria do Marx. Porque porque quando se fala, né, fé cega, em geral é porque o autor não entendeu o que é o método do Marx. O Marx desenvolveu um método do materialismo histórico dialético, que tem como base o materialismo do Feuerbach e a dialética hegeliana, que aqui eu não vou entrar em detalhes porque é algo complexo, né? Foi algo desenvolvido ao longo da juventude toda do Marx, e crítica ao Feuerbach, crítica ao Hegel, até que se desenvolvesse o materialismo histórico dialético. Os marxistas empregam esse método. E por isso, com frequência, chegam a conclusões muito parecidas com as que o Marx chegou. Os marxistas, com frequência, convergem com os argumentos do Lenin, com argumentos enfim, do Stalin, Mao, né? São autores que empregaram materialismo histórico. Mas isso não significa que eles têm uma fé cega no que o outro autor falou ou no que o Marx falou. Simplesmente estão empregando o mesmo método. Quando você aplica o mesmo método que os neoclássicos aplicaram, você chega às mesmas conclusões que os neoclássicos aplicaram. E isso não é fé cega. Isso é simplesmente reprodução do método, aplicação do método. E é muito difícil contrapor essa argumentação que o Chang fez, porque ele não apontou nenhum autor que segue cegamente algum trecho do que o Marx falou. E ele não falou nem o que seguem cegamente, né, em que aspecto essa fé cega acontece, e nem quem faz isso. Então é muito difícil contrapor essa crítica, mas mas essa fé cega não existe, é um mito, né? É um mito sobre o marxismo que o Chang lamentavelmente reproduziu, ainda que ele tenha feito um bom capítulo, ele lamentavelmente reproduziu essa crítica de quem não entende a teoria do Marx. Então, se o Chang entendesse a teoria do Marx, ele com certeza não falaria que é uma fé cega, né? Bom,
E qual é a relevância do estudo do Marx, né, ou do estudo sobre o marxismo na atualidade? É, uma resposta óbvia é que, para os marxistas, obviamente, isso é muito interessante, porque toda a teoria é feita com base nos estudos ou dos seus colegas marxistas ou do próprio Marx. Mas existem outras escolas de pensamento econômico que também se utilizam da teoria do Marx ou de alguns aspectos da teoria do Marx. Eles não vão aplicar o método marxista do materialismo histórico dialético, mas eles se utilizam de desenvolvimentos teóricos, de categorias marxistas para complementar ou para dialogar com sua própria teoria. Esse é o caso, por exemplo, dos keynesianos. Na crise de 2008, é, se tornou algo frequente é, tentar mesclar teoria keynesiana e teoria marxista para entender o fenômeno da crise de 2008, da crise financeira que aconteceu nos Estados Unidos. Por quê? Porque os keynesianos tinham uma boa explicação para a crise, né? Era uma crise de expectativas, uma crise de bolha financeira. Mas era necessário também entender como se deu essa bolha financeira, como o capitalismo, em suas contradições, engendrou uma bolha. E essa resposta podia ser buscada nos textos dos marxistas ou do próprio Marx. Os desenvolvimentistas brasileiros também se utilizam de teoria marxista e de teoria keynesiana e fazem uma mescla em alguns momentos, né? Que, claro, essa mistura de teorias sempre deve ser feita com muita ressalva, com muito cuidado, para que não haja inconsistência teórica. Mas é possível complementar uma teoria com outra, sem problema algum. E os keynesianos são os que mais frequentemente fazem isso. Então, o Marx é útil não somente para os marxistas, né? E, além disso, é, os países que passaram por revolução, que hoje vivem o sistema socialista, e claro, não vou ficar aqui, eu não vou discutir aqui se China é socialismo, se é socialismo, se é comunismo, se é capitalismo de mercado. Mas o que existe de fato é que todos os países socialistas é, aplicam de alguma forma algum tipo de marxismo. Né? Então se utilizam da teoria do Marx para entender a sua própria realidade e para fazer planejamento econômico. Então, se você busca estudar China, Vietnã, Cuba, entender o porquê que a União Soviética colapsou, ou entender por que a União Soviética conseguiu atingir é, o grande progresso técnico durante a década de 30, é necessário compreender um pouco sobre a teoria do Marx, sobre a teoria do Mao Tse-tung, por causa da China, teoria do Lenin, para entender não somente o caso da Rússia, mas também Vietnã, China, todos os países socialistas tiveram alguma influência do Lenin. Exceto o Camboja, eu acho que o Camboja é um caso à parte, né? Mas a China, Vietnã, Cuba, a União Soviética tiveram forte influência do Lenin. O Stalin teve um papel importante no planejamento econômico da União Soviética e é um marxista, um teórico marxista, que desenvolveu teoria marxista. O Trotsky, a mesma coisa. Aqui não estou entrando nas discussões políticas, né? Stalin é melhor ou pior que Trotsky, ou um. Eu não quero nem. Aqui não estou entrando nesses detalhes, né? Mas são teóricos marxistas. E para entender o que o Ho Chi Minh planejou para o Vietnã, ou o Fidel, as políticas econômicas de Cuba, é necessário entender, no mínimo, alguns conceitos básicos do marxismo, algumas categorias fundamentais do marxismo. Porque, afinal de contas, o planejamento econômico desses países teve como base alguma forma de marxismo. Então, é muito importante, né? É só considerar a importância que a China tem para o capitalismo atual, para o mundo, né? Para a economia mundial, e a gente já consegue ver como é importante estudar um pouco do Marx. Não precisa ser marxista para estudar Marx. O simples interesse em estudo desses países que foram socialistas ou que são socialistas já é justificativa suficiente para estudar Marx. E por fim, eu vou colocar um texto que não foi recomendado originalmente na bibliografia, e aqui eu recomendo somente como uma bibliografia complementar. Não vai cair na avaliação, não vai ser cobrado nem nos TSCs, mas é um texto complementar somente para os alunos que têm um interesse maior em entender um pouquinho mais sobre teoria marxista. E esse texto foi escrito pelo Anwar Sheikh, professor da New School, em Nova York, e foi traduzido para o português, publicado em Porto Alegre pela FEE, né, pela revista da FEE, da antiga FEE, né? E
Em 83. Então, o autor é vivo até hoje, mas o texto já é antigo, e ele introduz o leitor às teorias de crise, inclusive as teorias marxistas. E ali é possível entender como é relevante estudar Marx para entender o fenômeno de crise. Então, é uma recomendação de bibliografia. Quem pesquisar no Google vai rapidamente encontrar essa mesma página que eu disponibilizei aqui no slide. E recomendo uma bibliografia, é uma leitura média, não é nem leve nem pesada, mas está em português, eu acho que vale a pena pelo menos dar uma folhada. Recomendo bastante para que vocês tenham um contato com esse texto. Valeu, obrigado.